Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar história na nossa apostila e também vamos trabalhar língua portuguesa. Vamos começar com a disciplina de história, certo? Então, vocês podem pegar a apostila de vocês e abrir lá na primeira página, tá? Aqui, ó, nessa página aqui, tá bom? A professora vai compartilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar bem direitinho. Quase pronto. Aí, vamos lá? Então, vamos falar em história sobre o tempo. O tempo que nós sabemos que não para, né? O tempo passa, muitas vezes a gente nem vê o tempo passar. Quando estamos fazendo uma atividade muito legal, às vezes não acontece assim da gente dizer, poxa vida, já acabou, nossa, o tempo passou muito rápido. E outras vezes, quando estamos fazendo uma atividade que a gente não acha muito legal, daí a gente fica pensando, né? Ai, que demora, como o tempo está demorando para passar. Não é assim que acontece? Então, mas na verdade, o tempo passa do mesmo jeito. É a sensação que nós temos de que o tempo passa muito rápido ou muito devagar, dependendo da atividade que estamos realizando. Vamos ver então o que nós vamos estudar aqui na terceira unidade, na apostila do segundo bimestre de História. O tempo que passa. Será que podemos parar o tempo? O que vocês acham? Não dá, né, gente? O tempo não para. Ó, a gente tem o relógio por onde a gente acompanha, né? O tempo passando, o passar das horas, e nós podemos perceber de várias formas que o tempo não para. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Neste capítulo, você vai estudar a passagem do tempo e as transformações que acontecem e também que já aconteceram na nossa vida, tá? Olha só, até parece um pouquinho de ciências, né, que nós já estudamos. Olha aqui, o sol nascendo, o sol lá em cima e o sol se pondo. As crianças brincando. E aqui ao redor das crianças, nós temos aqui um instrumento que usamos para medir o tempo, que são os relógios, né? Vamos ver então na próxima página o que nós temos. Na próxima página, nós temos um poema de um escritor brasileiro muito famoso, Vinícius de Moraes. Ele fez esse poema sobre a passagem do tempo. Vamos ler? Deixa a professora aproximar mais a tela aqui. Então, vamos acompanhar a leitura do texto com a professora. O nome desse texto é O Relógio. Passa tempo tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse é o poema O Relógio, de Vinícius de Moraes. Sobre o que fala esse poema, hein, pessoal? Pensem um pouquinho sobre o que Vinícius de Moraes fala aqui nesse poema. O que ele quis passar? Ele fala da passagem do tempo, né? Do relógio que não para, tá sempre fazendo tic-tac. É claro que nós não ouvimos esse tic-tac o dia todo, mas é o barulhinho que o relógio faz, tá? Com a ajuda do professor, faça o que se pede a seguir. Circule a palavra que mais se repete no poema. Qual será a palavra que mais se repete no poema? Tic-tac, né? Então, vocês podem
circular a palavra tic-tac, que é o som reproduzido pelo relógio. Aqui na questão número 2, vocês vão ligar os pontos conforme a sequência numérica, tá? E aí vocês vão descobrir o objeto que é tema do poema de Vinícius de Moraes. Qual será o objeto que vai ser formado aqui? Já dá de ver, né? Isso mesmo, o relógio. Quando vocês ligarem aqui os pontinhos, vocês vão ver que está sendo formado ali um relógio, que foi o tema do poema de Vinícius de Moraes. Vamos para a próxima página? Na próxima página, nós temos um outro textinho. O tempo em partes. O tempo não para. Muitas vezes não percebemos a passagem do tempo. Mesmo assim, podemos verificar que o tempo passa de muitas maneiras. Vejam só. Nas mudanças que acontecem em nosso corpo quando crescemos. Aqui, ó, o que aconteceu com a menina, ó? Ela ficou banguelinha. E ela diz, meu dente de leite caiu, mas logo verei um novo dente surgindo. O que acontece? Quando nós nascemos sem dentinhos, né? E aí, com o tempo passando, nós vamos crescendo e o dentinho também vai nascendo. Os dentinhos, né? Vários dentinhos vão surgindo. E depois, lá pelos 6, 7 anos mais ou menos, os dentinhos que nasceram primeiro, que são os dentinhos de leite, que a gente chama, né? Eles vão caindo. Eles vão caindo para dar espaço a novos dentinhos, que na verdade são dentões, são dentes maiores, né? São os dentes permanentes e nós temos que cuidar muito desses dentinhos, tá? Porque esses dentes, eles devem permanecer com a gente até o fim da nossa vida. Então, nós devemos cuidar muito bem deles. Aqui, na marcação de datas e de horas para organizar a rotina. Aqui o menino diz, tem um horário do dia para fazer a lição de casa, né, a tarefa, e outro horário para brincar. É assim que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas têm hora para fazer as coisas, né? As pessoas se organizam para trabalhar, para ir à escola, para brincar, para quem fica em casa, né? Quem trabalha em casa, as pessoas se organizam para arrumar a casa, para lavar a roupa, para dormir, para tudo nós temos um horário, né? Aqui um outro exemplo. No momento que recordamos acontecimentos do passado. O que é o passado? É aquilo que nós já vivemos, aquilo que já foi, que já aconteceu. Ontem inventamos uma nova brincadeira no recreio. Foi muito divertido. Então, olha só, para vocês que estão em casa, não estão indo para a escola, vejam bem, vocês lembram muito bem do tempo que vocês iam para a escola, né? E que era super divertido, não lembram? Então, o que vocês estão vivenciando hoje, neste momento, nós chamamos de presente. E o que nós ainda vamos viver, nós chamamos de futuro, que ainda não chegou, né? E o que vivemos, então, o que já passou, nós chamamos de passado, certo? Conforme mostrado, existem diferentes maneiras de perceber a passagem do tempo. De qual acontecimento do passado você se lembra? Aqui vocês não poderão contar para os colegas, mas vocês podem contar para mim por meio de mensagens. Qual acontecimento que vocês viveram, né? O que aconteceu na vida de vocês, o que já passou na vida de vocês e que vocês têm uma lembrança boa, que vocês gostam muito de contar para as pessoas que vocês viveram. De repente, um passeio, uma viagem, né? Conhecer novos lugares, enfim, lugares que vocês conheceram ou alguma coisa, uma brincadeira que vocês fizeram com alguém e que foi muito bacana, muito legal. Vocês podem depois mandar para mim, ok?
Então, vamos para a próxima página? Na próxima página, deixa eu botar aqui mais para cima para poder ler. Para organizar nossas lembranças e atividades, normalmente separamos os acontecimentos em antes e depois, tá? Essa organização dos acontecimentos é chamada de sequência. Então, existem coisas que nós fazemos antes para poder fazer algo depois, né? Olha só, antes de almoçar, o que eu, Maiara, faço? Eu preparo a comida, tá? Então, eu preparo a comida, eu arrumo a mesa para que a minha família e eu possamos almoçar. Tá vendo? É uma sequência, né, de atividades que eu faço em um momento do meu dia. Antes de ir trabalhar, eu tomo meu café, arrumo meu filho menor, organizo as minhas coisas da escola e vou trabalhar. Tá vendo? Todo mundo faz, né, alguma coisa antes para poder fazer algo depois. Não é assim? Antes e depois. Para entender a sequência de acontecimentos que já passaram e daqueles que ainda vão acontecer, veja os exemplos. Olha só. Antes de estudar, apontei o lápis. Então, antes de fazer as atividades da escola, antes de sentar para estudar, a menina apontou o lápis. Depois de escovar os dentes, fui para a escola. Então, o que ele fez antes de ir para a escola? Escovou os dentes. O que ele fez depois de escovar os dentes? Foi para a escola. Então, é uma sequência de fatos que sempre acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Em nossa história de vida, na história de nossos familiares e também na vida dos colegas, muitos acontecimentos já passaram e vários outros ainda vão acontecer. Eu gosto de relembrar, gente, histórias que a minha família já passou, passeios que nós fizemos, reuniões familiares, as festas de aniversário dos meus filhos, coisas que já passaram. Eu gosto de relembrar essas situações. Vocês gostam também de relembrar coisas que já passaram? E eu também gosto de planejar o meu futuro. Eu gosto de falar sobre coisas que ainda vão acontecer. Eu gosto de falar sobre como vai ser a carreira dos meus filhos, a profissão que eles vão escolher. Eu gosto de falar sobre quando os meus filhos também vão construir uma família. Um dia eu vou ser vovó, né? Os meus filhos vão ter os filhos deles. Olha só, tudo isso ainda vai acontecer. E muitas coisas também já aconteceram. Então, a nossa vida, ela é dividida em vários momentos. Alguns já aconteceram, outros estão acontecendo neste momento, que é o nosso presente, e outros momentos ainda acontecerão, que é o nosso futuro, né? Vamos ver na próxima página o que nós temos? Temos uma atividade, tá? Vejam bem. Aqui na lateral da página, vocês têm algumas ilustrações que vocês devem organizar aqui nos quadros, tá? Organize as imagens no quadro a seguir. Para isso, imagine o que aconteceu antes e depois, conforme a coluna ilustrada, conforme a coluna ilustrada no quadro, tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma situação aqui que tem um quarto. Tô vendo a lua lá fora, então deve ser noite. Aqui nós temos uma sala de aula, uma quadra de basquete e uma refeição. O que vai acontecer antes da refeição e depois? Vocês vão procurar aqui e aí vão colar aqui no lugar correto. O que pode ter acontecido antes e depois, aqui na quadra de basquete? O que pode ter acontecido antes
da sala de aula vazia e depois? O que pode ter acontecido antes dessa imagem aqui do quarto vazio, arrumadinho, e depois, tá? Então, é só recortar e colar no lugar certo, ok? Aí, na outra página, vamos lá. Durante e ao mesmo tempo. Estudamos que as palavras antes e depois se referem, né? A palavra antes se refere ao que já aconteceu, aquilo que é passado, e depois se refere àquilo que ainda vai acontecer, né? Já na frase, eu fiz muitos gols durante o jogo, eu fiz muitos gols durante o jogo. Veja só, quer dizer que muitos gols foram feitos do começo até o fim do jogo, né? Então, foi durante o jogo que os gols foram feitos. Não foi nem antes do jogo começar e nem depois. Foi durante. Durante o jogo de futebol, muitos gols foram feitos. Olha só a comemoração aqui da galera. Em outras situações, as ações podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, dizer que Clara e Miguel estão prestando atenção na aula significa dizer que Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção nas explicações dadas à aula, durante a aula, tá? Então, veja só, enquanto eu estou gravando aqui este vídeo, eu sei que vocês estão assistindo em outro momento, porque o vídeo foi gravado. Agora, ó, são exatamente 8h20 da noite de domingo, tá? Então, agora, 8h20, vocês podem estar fazendo o quê? Vocês podem estar jantando com a família de vocês, vocês podem estar assistindo filme, vocês podem estar brincando com os familiares de vocês, ou, né, fazendo as atividades de sexta-feira, de repente lendo um livro, olha que bacana. Muitas coisas acontecem com outras pessoas durante o momento que nós estamos fazendo atividades diferentes. No mundo todo, veja só, nesse exato momento, podem ter pessoas dormindo, trabalhando, estudando, comendo, brincando, né? Nem todo mundo está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora. As coisas podem sim e acontecem ao mesmo tempo, tá? Como aqui, né, a situação da Clara e de Miguel. Os dois estão ao mesmo tempo prestando atenção na aula. Os dois aqui estão no mesmo espaço, estão na sala de aula. Mas o que acontece na escola também? Enquanto a turma do segundo ano está prestando atenção na aula de história, de repente a turma do terceiro ano, naquele mesmo momento, está numa aula de educação física. E ainda, ao mesmo tempo, a turma do quarto ano está numa aula de arte. Então, as coisas com as pessoas ao nosso redor acontecem ao mesmo tempo, mas podem estar fazendo coisas diferentes, né? Vamos para a próxima página? Na próxima página, aí vocês têm atividades. Vamos ver agora a leitura de um trecho de um livro escrito por Ilan Briman. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Neste instante em que você está lendo ou ouvindo estas palavras, em algum lugar do mundo, tem pessoas brincando de esconde-esconde. Mas também tem pessoas, né, cantando, dançando, comendo, muita gente fazendo muitas outras coisas. Esse trecho do livro revela que, enquanto estamos realizando a leitura dele, outras pessoas estão realizando diferentes atividades em diversos lugares do mundo. Agora,
Converse com o professor e com os colegas sobre o que as pessoas podem estar fazendo neste momento nos vários espaços da escola. Então, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, alguns colegas de vocês podem estar na sala de aula com a professora Maiara, também estudando a mesma coisa que vocês, né? Hoje eles não têm aula de arte, não têm aula de educação física, não têm aula de inglês, então é bem provável que eles estejam fazendo a mesma coisa que vocês, tá? Mas aí tem as outras turmas, né, que podem estar fazendo diversas outras atividades. Enquanto você está na escola, o que as pessoas da sua família estão fazendo? Desenhe a resposta neste quadro. Bom, vocês não estão na escola, mas é como se estivessem, né? Estão realizando as atividades. Então, o que será que as outras pessoas da família de vocês estão fazendo? Será que a mamãe está fazendo bolo? Será que a mamãe está, de repente, preparando um café, organizando as coisas da casa, ou trabalhando fora, né? Trabalhando em outro espaço que não seja a casa de vocês. E o pai de vocês? E quem tem irmãos? O que os irmãos podem estar fazendo? Pensem, e aí aqui vocês podem desenhar a resposta, tá? Não precisa desenhar todo mundo, escolha uma pessoa ou duas e desenhem o que vocês pensam que eles estão fazendo. E aí, por último, aqui nessa página, vocês terão que ir lá no material de apoio e destacar essas imagens aqui, tá? Essas imagens aqui são de um joguinho que a gente vai ter que fazer de uma forma diferente, porque vocês não vão poder formar duplas com os colegas, né? Mas, enfim, a professora vai mostrar para vocês o seguinte. Existem aqui várias atividades, mas vocês devem fazer o seguinte, vocês devem procurar as imagens que estão em sequência, tá? E aí formar meio que um jogo de dominó. Por exemplo, eu tenho aqui a imagem de uma criança... Olha só. Não, deixa eu mostrar outra primeiro. Essa aqui, ó. Tem a imagem aqui de um quarto arrumadinho, certo? Essa imagem aqui é de uma criança que está acordando. Ó, se vocês olharem no relógio, são 7 horas da manhã, a criança está acordando. O que será que vem antes e o que será que vem depois? Será que o que vem antes é a criança acordando e o que vem depois é o quarto arrumadinho, depois da criança ter, né, levantado e arrumado a sua cama? Ou será que a cama arrumadinha vem antes e depois vem a criança acordando? Vocês irão escolher, então, a imagem que vem antes e aí vão colocar sobre a mesa. Aí, depois, vocês vão escolher a imagem que vem depois e vão encaixar aqui, tá? Aí, vocês vão pensar, na verdade, vocês vão pensar o seguinte, essa imagem vem primeiro, essa imagem vem depois, né? O que vem depois de as crianças acordarem, arrumarem sua cama? O que será que vem depois? Será que vem, por exemplo, a mesa de café da manhã? Olha só, aí eu posso encaixar aqui, né? Tá vendo que vai formar uma sequência? Aí vocês vão procurar uma que vem depois do café da manhã. Pode ser, de repente, lavar as mãos? O que vocês costumam fazer? Tem várias imagens aqui, tá? Então, vocês vão formar essas sequências de atividades que vêm antes e depois. E aí, façam e depois convidem um familiar para fazer com vocês esse joguinho aqui, para ver se a sequência que vocês irão fazer vai ser a mesma sequência que o familiar de vocês vai fazer também, tá? Vai ser divertido, ok? Agora, gente, nós vamos estudar língua portuguesa, tá? A professora vai voltar aqui um pouquinho para que vocês acompanhem na apostila de língua portuguesa, tá? Vamos ver, olha só, esse aqui é o nosso
positivo on, tá? O nosso novo positivo on. Se vocês já têm a senha, já conversaram lá com a tia Amanda lá na escola, vocês podem ter acesso ao positivo on. E tem várias coisas aqui para vocês fazerem. Só que esse aqui é o do professor, então não é a mesma imagem que vocês estão vendo aqui, não é a imagem que vocês verão no de vocês, tá? Esse aqui é o do professor, então é um pouquinho diferente, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui o livro de língua portuguesa, para que vocês possam acompanhar. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Trazer para baixo, para eu trocar e botar o do aluno, que é o do aluno que a professora quer, né? E aí, vocês podem colocar lá na página 13, que foi onde nós paramos, né? A nossa próxima atividade em língua portuguesa é na página 13, tá? Na página 13, vocês têm uma confusão de frases, gente. Uma grande confusão de frases. Veja só. Que confusão! As palavras do texto sobre os cachorros estão desordenadas, desembaralhas e copias, formando frases. Veja só. A professora vai tentar mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer isso de uma forma mais fácil, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o textinho para escrever. Então, veja só. Aqui as palavras estão fora de ordem. Cães, os, de, espertos, ponto. Caça são. Não dá nem para entender, né, gente? Olha só. Mas como é que nós podemos começar a organizar essa frase? Como é que nós começamos uma frase? Com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, certo? Então, aqui já tem uma dica, ó. A única palavra que está ali com letra maiúscula é a palavra os. Agora, qual a palavra que está escrita e logo depois vem o ponto final? Essa, com certeza, é a última palavra, porque o ponto final, ele encerra a frase, né? Então, qual palavra eu devo colocar? Qual palavra vem seguida do ponto final? Espertos. Então, já deixa eu colocar aqui. Espertos. Aí, aqui eu vou colocar na ordem. Os espertos. Opa, esqueci do ponto final, não posso esquecer. Os caças são espertos? Os caças são cães espertos? Não dá, né? Então, vou pensar em como eu posso fazer isso. Os cães, né? Eu estou falando de quem? Dos cães. Os cães caça de são? Os cães de são caça? Os cães de caça são... Opa, ficou emendado? São, olha só. Os cães de... Deixa eu primeiro arrumar aqui. Os cães de caça são espertos. Vejam como ficou. Então, eu fui fazendo assim, ó. Já fui pelas primeiras dicas, né? Os está com letra maiúscula, então, primeira palavra. Esperto seguido do ponto final, então, última palavra, tá? E aí, eu só tive que organizar essas outras palavras aqui. Como é que ficou a frase? Os cães de caça são espertos, tá? E aí, depois, nas outras duas, vocês podem fazer do mesmo jeito. Vejam qual palavra aqui está com letra maiúscula, que ela vai ser a primeira palavra. Qual palavra está seguida de um ponto final, que aí vai ser a última palavra. E aí, depois, organizem as palavras do meio. A frase tem que fazer sentido, né? Certo? Então, agora, a professora vai apagar aqui com a borrachinha, porque senão eu não consigo mostrar o resto para vocês. Então, na questão número 6,
Depois de vocês organizarem todas as 3 frases, vocês vão somente copiar aqui novamente as frases, organizando o texto, tá? Aí vocês vão organizar as frases, organizando um texto, para que ele faça sentido, certo? E na próxima página, na página 14, nós vamos falar um pouco sobre as palavras que são escritas com a letra C e com a letra G. Os 2 anúncios que você leu apresentam o nome dos cachorros, Cuca e Guga, né? Separe esses 2 nomes em sílabas. Então, vocês irão separar aqui. Lembram de como separa a sílaba? Cuca, Guga. Escrevam ali separadinho com um tracinho, tá? As sílabas que você separou, elas são formadas por CV ou VC? Lembram o que é CV e o que é VC? C significa consoante, V, vogal. Então, o que vem primeiro? Consoante e vogal ou vem vogal consoante? Depois que vocês separarem as sílabas, vocês vão ver direitinho, mas olha só. Cu-ca, C, consoante, U, vogal. C, consoante, A, vogal. Gu-ga, G, consoante, U, vogal. G, consoante, A, vogal. Então, agora ficou mais fácil, né? Só assinalem aqui a alternativa que vocês julgarem correta. Que consoantes fazem parte dessas sílabas? O C e o G, né? A gente já viu agora. E quais vogais aparecem logo depois das consoantes? O A e o U, né? As letras C e G representam sons parecidos, quando acompanhados das vogais A, O e U, tá? Então, K, Ko, Ku, Ga, Go, Gu. Complete as palavras com C ou G e depois reescreva. Veja só, deixa eu pegar o lapisinho aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar o primeiro exemplo, tá? A palavra morcego. Vocês vão usar o G. Então, façam um X no G. Depois, vocês podem vir aqui e colocar o G. E depois reescrever a palavra. Então, morcego. Ok? A mesma coisa vocês vão fazer com a palavra cabeça ou gabeça. Como será que nós escrevemos essa palavra? É com C ou é com G? Gaveta ou caveta? Gutia ou cutia? É um bichinho, um animalzinho, tá? Assim vocês farão, então, com o restante das palavrinhas. E aí, a nossa tarefa é na próxima página. Lá na página 15. Olha só. As letras C e G, quando são seguidas pelas vogais A ou U, representam sons semelhantes. Troque o G pelo C e encontre outras palavras. Olha só. A palavra galo. Deixa eu pegar o lapisinho aqui de novo. A palavra galo, se eu trocar o G, como é que vai ficar? Calo. Tá vendo aquele calo que faz quando a gente, né, deixa o tênis muito apertado, fica doendo, né? Calo. E assim vocês vão fazer com as outras palavrinhas também. Barriga, gola, gorro, figo, vaga, goma, fogo e gata. Aqui, vocês têm... Espera aí que o meu computador está acabando a bateria. Vocês têm aqui algumas imagens, tá? Vocês têm ali algumas figuras.
Tem um cabide, um gambá, uma cueca, um bigode, um cadeado e uma agulha. E aqui vocês têm a escrita dessas palavras que vocês irão recortar e colar nos lugares corretos, certo? Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Bom, essas eram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para quem, olha só, para quem ainda não me mandou aquele vídeo, sabe? Aquele vídeo, não esqueçam de me mandar hoje, tá? Eu preciso desse vídeo para fazer a surpresa, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.